gente, sejam muito, muito bem-vindos a esse primeiro episódio do Alinhe-se Podcast. Eu sou Fabiana Almeida, eu sou a sua host, sou mentora de mulheres que querem viver uma transformação em todas as áreas da vida, no corpo, na mente, no espírito. Então, se você quer viver uma transformação, esse podcast é para você. E hoje eu tenho aqui um convidado muito, muito especial. E ele começou essa jornada aqui, ele segurou na minha mão, e é isso que eu vou fazer com vocês a cada episódio. Então, o que você vai encontrar no Alinhe-se Podcast? Você vai encontrar muitas reflexões práticas para você também dar o seu primeiro passo, como eu fiz. Por isso eu tenho o meu mentor aqui, eu tenho a honra de apresentá-lo. Eu vou colar, porque o currículo dele, uau, uau. E é só sobre o que ele faz. Então, eu trago aqui Frederico Arthur. Ele é coach, ele é master trainer da Febracis, ele é coach especialista em comportamento humano e alta performance. Ele tem mais de 230 milhões em gestão de vendas, uau! E ele tem aí mais de 700 horas de coaching individual e histórico de muitos, resultados comprovados. Fred, é um prazer, uma honra ter você aqui comigo nesse primeiro episódio. Fred, eu falei sobre o que você faz, mas eu quero que você fale aqui para o pessoal quem é você. Bacana, obrigado, Fabi. Me sinto muito honrado de estar aqui hoje, principalmente porque eu vi esse projeto nascer, vi muito de perto o nascimento desse projeto, vi muito de perto essa chama brotando no seu coração e ver isso se tornando real hoje é uma honra para mim poder participar disso e poder acompanhar isso tão de perto. Eu sei que esse projeto é um projeto que nasceu primeiramente no coração de Deus e que vai alcançar muitas vidas, então eu fico muito feliz e muito grato de fazer parte disso. Bom, você pediu para eu me apresentar. Eu sou, antes de qualquer coisa, filho amado de Deus. Foi desde a minha infância, eu comecei a trilhar um caminho com Deus e Deus tem sido muito misericordioso, muito bondoso comigo. E eu não entendia muito o que é ser filho amado de Deus, né? Mas depois de uma jornada, de um processo, eu entendi o que é ser filho amado de Deus. E isso é muito importante para mim. Eu sou marido da Aline, sou filho do Miguel, da Neide, sou uma pessoa muito dedicada à vida cristã, mas também uma pessoa que me dediquei muito a entender de pessoas, a entender como os comportamentos das pessoas impactam negócios. Eu me formei em administração e hoje eu uso isso para ajudar outras pessoas, para levar para as pessoas o entendimento que eu demorei muito tempo a ter. Por muito tempo eu fui construindo uma carreira no mercado corporativo e eu achava que não dava para ter sucesso no amor e nos negócios ao mesmo tempo. Sabe que negócio? Sorte no jogo, azar no amor? Era bem assim. E depois de uma jornada com a Febracis, com o método CIS, enfim, de uma jornada de desenvolvimento, eu entendi que eu não preciso abrir mão dos meus valores, daquilo que é importante para mim, do meu relacionamento com Deus, não preciso abrir mão daquilo que realmente tem valor para poder fazer dinheiro, para poder potencializar negócios, para poder construir uma carreira. E hoje a mensagem que eu levo muito para dentro das empresas é essa, de que é possível sim ter uma vida feliz, uma vida plena e equilibrada. E é muita pegada do Alince, né? Sim, É muito o sim. propósito do Alince também, então por isso eu digo que eu fico duplamente feliz, duplamente honrado de estar aqui hoje. Obrigada, Fred. É honra nossa ter você aqui nesse primeiro episódio. E aqui, eu quero te perguntar algo, porque a gente, como mentor, né, mentor de pessoas, a gente teve um momento na nossa vida em que o desenvolvimento pessoal, a gente deu esse primeiro passo, só que a gente ficou apaixonado pelo Uhum. desenvolvimento pessoal, pela alta performance. Então, eu quero saber de você. Qual foi o primeiro momento em que você se viu apaixonado pelo desenvolvimento pessoal? Eu comecei a minha jornada pelo método CIS, mas eu já, assim, a minha jornada pessoal mesmo, porque eu já estudo desenvolvimento desde 2017, desde 2016, na verdade. Quando eu fiz minha pós-graduação, era gestão de pessoas e coaching. E lá eu comecei a estudar comportamento humano. Eu lembro que na faculdade, uma das matérias que eu mais gostava era psicologia, introdução à psicologia, psicologia organizacional, exatamente porque lidava muito com pessoas. Eu gostava muito também de marketing, porque, querendo ou não, apesar de marketing ter muito uma pegada relacionada a vendas, mas ela fala muito sobre nuances do comportamento humano e como influenciar pessoas através dos comportamentos para que elas tomem uma decisão de compra. Mas
quando eu fui para pós-graduação, estudar gestão de pessoas, eu comecei a gostar dessas nuances de liderança, de gestão de pessoas, de neurociência, de psicologia, de como conduzir as pessoas para que elas tivessem resultado. A grande questão é que eu sempre estudava isso para os outros. Eu sempre estudava isso para ajudar as outras pessoas, para liderar a equipe, mas foi em 2020 quando eu vivi um processo de desenvolvimento pessoal, onde eu entendi que eu precisava daquilo para mim. E eu venho vivendo essa jornada desde 2020. Então, são 4 anos aí, mais de 4 anos já nessa jornada, onde primeiramente eu olho para mim, entendo os meus comportamentos, entendo o que precisa ser mudado em mim. Quando eu comecei essa jornada em 2020, eu vinha de um momento muito crítico na minha carreira, porque eu cresci muito, assumi posições de liderança, era executivo de uma empresa, de uma multinacional, de uma empresa de tecnologia brasileira que se expandiu para fora do Brasil. E lá eu tinha uma responsabilidade muito grande, lidava com pessoas, só que os meus comportamentos, aquele desalinhamento que eu falei, né? Então eu fui dedicando tanto para a carreira que eu fui me perdendo dos meus valores. Então eu comecei a achar que eu só precisava trabalhar, 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 e aí eu parei de me conectar com Deus, já não orava mais, já não lia a Bíblia, eu ia na igreja para bater ponto lá no domingo, né, para fazer O rito. fazer o rito exatamente, mas pouco relacionamento de fato com Uhum. Deus. Com o meu casamento também não era diferente, porque eu comecei a priorizar tanto o trabalho que eu comecei a negligenciar o meu casamento, negligenciar aquilo que era importante para mim, né? O meu tempo, a dedicação para minha esposa. Eu comecei a negligenciar o meu relacionamento social, o meu relacionamento com os meus parentes. Então, eu fui me afastando de coisas que eram importantes para mim, mas que na minha cabeça era justificável, porque afinal eu precisava trabalhar, precisava trazer sustento para casa, aquilo estava me permitindo crescer, me permitia viajar algumas vezes no ano. Então, eu achava que o dinheiro supria, né, as outras coisas. E aí, em 2020, quando veio a pandemia, eu tive um baque muito gigante na minha carreira. Então, tudo aquilo que eu apoiava a minha vida, aquele pilar único que era a sustentação da minha vida, ele desmoronou. E aí foi onde eu precisei parar e olhar para mim e entender que não tinha valido a pena todo aquele esforço. Você subiu a montanha Eu errada. subi a montanha errada. Não tinha valido a pena todas as horas que eu dediquei, Uhum. todas as vezes que eu deixei de estar com a minha esposa, todos os livros que eu deixei de ler, os aprendizados que eu deixei de extrair, todos os momentos que eu deixei de estar perto de Deus, não tinha valido a pena. E aí foi onde eu comecei a olhar para o que realmente era importante, né? E aí ficou uma pergunta já para quem tá assistindo a gente. O que é realmente importante para você? O que é que realmente tem valor na sua vida? Quais são aquelas coisas que, quando você chegar no final da vida e olhar para trás, você vai falar assim: poxa, isso daqui eu não quero perder de jeito nenhum. O que é que de fato é importante para você? Porque muitas vezes nesse, a gente é ludibriado pela mídia, pelas redes sociais, pela televisão, e a gente começa a atribuir valor para algumas coisas que, no fundo, não tem valor assim. No fundo, não é isso que traz satisfação, não é isso que traz alegria, não é isso que de fato tem valor, né? Então, essa é uma pergunta muito importante para todo mundo se fazer. O que de fato tem valor para você? O que realmente é importante? O que de fato importa? Porque quando você entende isso, e quando eu comecei a entender isso a partir do método CIS, eu comecei então a trazer uma jornada de alinhamento com esses valores. Trazer uma jornada onde eu comecei a dar tempo para aquilo que era realmente importante. E o tempo ele é uma moeda de troca muito valiosa, né? Porque, na verdade, o nosso bem mais precioso é o nosso tempo. É isso. E a gente acaba falando assim que qual que é a maior desculpa, qual que é a maior historinha que todos nós contamos. E eu contava essa historinha. Eu não tenho tempo. Só que eu era muito boa para falar para as pessoas que, a falta de tempo é a desculpa de quem perde tempo por falta de método. Só que eu não vivia isso na minha vida também. Então, o Fred, ele acabou de dar uma chave muito poderosa, muito importante, que é a autoanálise.
o quanto a gente olha pra gente e a gente analisa os valores. Então, ele já deu aqui um primeiro passo para você que quer começar a se desenvolver, olhar para você, olhar para sua vida e o que é importante para você. Fred, fala um pouquinho mais sobre os valores, né? Então, essa chave, você acabou de dar uma trilha aí de como foi a sua vida, então a gente aprende com o exemplo das pessoas. Como é que foi essa trilha? Como que você deu esse start de entender, poxa, o valor é importante, eu fui no método CIS, ele vai falar um pouquinho mais, a gente vai abordar alguns assuntos aqui para a gente alinhar, ter essa consciência de alinhamento de corpo, mente, espírito, então a gente vai fazer essa trilha hoje nesse primeiro episódio. E ele comentou sobre o método CIS, que também para mim foi impactante, onde eu ouvi a primeira vez sobre vida plena. Eu falava com as pessoas e que a minha vida parecia que tinha um travo na vida, que eu era um fusquinha que precisava ficar sendo empurrado o tempo inteiro. E eu tive a visão do que estava acontecendo quando eu fui olhar os pilares da vida. E quando a mentora ali, a Camila Vieira, a gente precisa dar honra a ela ali, porque ela falou que para você ter vida plena, plenitude, e eu ouvi essa palavra, mas eu não tinha dimensão da profundidade dessa palavra, do impacto, quando você tem o olhar voltado para olhar para tua vida, como é que tá a tua vida? E ela falou assim: alinhe as tuas emoções. E eu passei uma vida inteira alinhando pessoas, conectando com pessoas, alinhando o físico, às vezes até o emocional, através da acupuntura, só que a minha vida estava toda disfuncional também, porque eu estava subindo a montanha errada. Eu também não fazia o que era importante, os valores não estavam inseridos no meu dia a dia. E olhar com verdade, com coragem, com humildade, como Camila Vieira fala, Fred, dói. Sim. E aí, como é que você pode contar aqui para as pessoas que estão nos escutando? Como é que ela vai fazer para olhar, para fazer essa autoanálise? Você já deu uma pergunta que chave. As pessoas vão começar, quem for esperta vai pegar a caneta e o papel e vai olhar para dentro de si. Mas agora, qual que é um outro passo para a pessoa começar a, de fato, alinhar os pilares? Eu acho que você pode trazer sobre os pilares, que é importante, no desenvolvimento pessoal. Então, você pode trazer para a gente um pouquinho como a gente fazer essa análise dos pilares da vida. Bacana. A gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza, né, para fazer essa análise normalmente. Mas trazendo aqui para quem está em casa e que talvez não vai conseguir ter acesso à ferramenta, um tempo para a gente poder bater um papo mais pessoal, existem algumas coisas que são muito importantes de serem avaliadas quando a gente trata de valores e desse alinhamento com pilares. A primeira coisa é resultados. É analisar, olhar para a sua vida e entender quais são os resultados que não estão como deveriam. E aí, essa análise, ela precisa ser. Qual que é o grande desafio das pessoas? É porque as pessoas tendem a olhar para uma área, é o que eu fiz muito tempo. Ah, meu profissional está muito bem, eu estou ganhando dinheiro, eu estou feliz, estou viajando, olha meu sucesso. E aí elas querem usar isso para justificar o fracasso em todo o resto. Elas sustentam a sua vida toda em um ou dois pilares da vida e esquecem que existe todo um resto. Você acha que se você pegar toda a sua vida e dedicar para o trabalho e para as finanças e não cuidar da sua saúde, você acha mesmo que vai sustentar isso? Uma hora a conta chega, uma hora a casa cai. Então, é importante olhar para a vida de uma forma sistêmica e olhar os resultados em todos os pilares. Eu estava atendendo uma cliente essa semana e aí foi bem interessante, porque eu falei, ela falando uma comunicação muito distorcida e tal, e aí eu comecei a trazer consciência para ela da comunicação. E ela, não, mas eu tenho muita fé. Eu falei, é mesmo? Então me mostra a sua fé. Aí ela, não, mas eu tenho muita fé. Se você quer ver, é só olhar para os meus resultados. Então me mostra os seus resultados. Não, olha a minha casa, olha a casa que eu moro, olha o carro que eu ando. Isso é prova da minha fé. Eu falei assim, e o seu casamento que está Uau. destruído? E as suas amizades que você não confia em ninguém? E a sua saúde que você não se cuida, que você está sedentária aí, se matando, comendo, comendo o que não devia para cobrir a sua ansiedade, Comendo as emoções? comendo as suas emoções, literalmente. E essa depressão louca, fruto de uma ansiedade maluca, de um medo de perder o seu dinheiro, me mostra a sua fé, então. Me mostra a sua fé. Porque a gente tem uma tendência muito grande a falar, não, mas eu tô tendo resultado nisso, olha isso daqui. São E as a gente desculpinhas. usa aquela beleza toda daquela área para querer esconder, ou esconder.
dos outros e da gente mesmo o fracasso em outras áreas. Só que uma hora a conta chega. Então, se você quer de fato olhar de forma sincera e alinhar com os seus valores, a primeira coisa, olha para os seus resultados, mas não em uma área, olha para todas as áreas da sua vida. E aí a primeira pergunta que você vai precisar fazer é: o que é que não está como deveria? O que é que está Uau, fora do lugar? O que é uau. que precisa ser ajustado? Essa é a primeira pergunta que você precisa se fazer. A segunda questão que você vai precisar observar é a sua rotina. Porque se existe uma área da sua vida que está disfuncional, provavelmente você não tem uma rotina dedicada para essa área. Uhum. Você não tem uma rotina de estudo dedicada para aquela área. Poxa, eu vejo muita gente com um problema na relação com os filhos. Aí eu pergunto assim: ok, quantos livros sobre criação de filhos você leu? E a maioria não leu nenhum livro. Nunca, a vida inteira. É engraçado, a pessoa, ela vai estudar para numa profissão, ela se dedica para aquilo. A pessoa vai casar, mas ela não lê um livro sobre relacionamento Sobre saudável, relacionamento. né? Então, onde está o nosso valor? E aí você trouxe algo muito importante aqui, eu acho que vale a pena a gente abordar sobre a crença, né? A crença do indivíduo. Então, onde é que estava essa crença dessa cliente sua? No que ela tinha, no que ela fazia, mas ela de fato, aparentemente, não sabia quem ela era. Uhum, E essa foi o maior impacto da minha vida. Eu era o que eu fazia. Eu não achava, eu nem achava que eu era merecedora em ter algo, mas eu era o que eu fazia porque eu fui ensinada a aumentar a minha capacidade. Então, eu aprendi, eu acho que a grande maioria aí que também vai escutar esse podcast vai acabar se identificando porque durante a vida eu escutei. Só tem dinheiro quem estuda. Então, a minha vida foi estudar. E aí, onde tá? Como é que estavam os meus resultados? E eu também aprendi. Dinheiro é para pagar conta. Então, o que que aconteceu comigo? Quanto mais eu estudava, mais eu avançava, mais eu tinha conta para pagar. Então, traz essa consciência pra gente, Fred. Pra gente se desenvolver, a gente também tem que entender o que a gente acredita. A crença, ela é boa ou ela é ruim? uhum. E aí, conta aí. Bacana. E aí, nesse ponto, puxando o gancho do que você está falando, entra um negócio que é muito fundamental e que é o pilar desse podcast, né? Que é o entendimento de que nós somos seres trinos. Nós somos seres triunos. Nós somos corpo, alma e espírito, ok? E aí muitas pessoas cuidam de um dos três e negligenciam o outro. É o que aconteceu. Por exemplo, durante a minha infância, adolescência, até o início da minha juventude, eu era muito focado no meu espiritual, sempre cuidei muito do meu espírito. Quando eu entrei da adolescência para a juventude ali, que eu fui para a faculdade, eu comecei a focar só no profissional, 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 e esqueci todo o resto. E esqueci desse alinhamento, né? Ora, todos nós somos feitos, os nossos resultados, eles são gerados com base naquilo que nós acreditamos. E isso vale para os três pilares, né? Aquilo que eu acredito sobre Deus, aquilo que eu acredito sobre o próximo, aquilo que eu acredito sobre mim mesmo, aquilo que eu acredito sobre resultados, sobre casamentos, sobre a vida. A minha lente de visão do mundo determina os resultados que eu vou ter, Uau. porque eu ajo de acordo com essas lentes. Uhum. Né? Se eu vejo o mundo cor-de-rosa, então eu vou agir como se o mundo fosse cor-de-rosa. Agora, se eu vejo o mundo vermelho, eu vou agir como se o mundo fosse vermelho. Essa é a minha lente, né? Essa é a forma como eu observo o mundo. E essa lente, ela é composta das nossas crenças. Crenças de identidade, capacidade, merecimento, crenças de valor próprio, crenças sobre o mundo, sobre as pessoas, né? E aí é muito importante trazer esse entendimento de que se eu quero mudar um determinado resultado na minha vida, eu fiz esse questionamento para você. Olha para a sua vida, para os seus resultados e entenda o que é que está desalinhado, o que é que está fora do lugar, o que é que precisa ser ajustado, o que é que não está como deveria. Se existe um resultado que não está como deveria, é porque provavelmente existe uma lente distorcida em relação a isso. Existe alguma visão distorcida em relação a isso. Alguma visão, por exemplo, em relação a como as pessoas trabalham, uma visão que é muito comum, né? Não dá para confiar nas pessoas. Eu ouvia muito do meu pai assim, olha, os bons não vêm com estrela na testa. Uau. Quem é bom não vem com estrela na testa. Qual que é a mensagem que meu pai passava ali subliminarmente? É, cuidado com as pessoas, você não sabe em Uhum. quem pode confiar. Então eu andava sempre de pé atrás com as pessoas. Uhum. Se alguém me elogiava, por mais que o elogio fosse sincero, eu não sabia receber elogios.
Se alguém me elogiava, eu olhava com desconfiança. Esse cara já quer alguma coisa. Ou então esse cara tá querendo me enganar, tá me Uhum, passando pra trás, tá me bajulando, uhum, ou ele tá. Ou o que ele tá falando não é tão verdade assim. Então, olha só. E aí, se eu não recebo um elogio, não sei receber um elogio, o meu valor também fica distorcido. Por quê? Porque aquela pessoa tá me dizendo que eu sou bom. Cara, você uhum, fez isso, foi muito bom. Se eu não acredito no que ela diz, então eu vou começar a me cobrar. Poxa, eu acho que ela tá fazendo um joguinho comigo ali, uhum, né? Então, obviamente eu vou olhar pra mim e eu não vou conseguir perceber valor no que eu faço também, uhum. porque eu acho que se eu não fizer mais e mais e mais e mais e mais, as pessoas não vão gostar de mim. Uau. E aí acaba gerando mais uma crença. E aí gera ainda mais crenças e mais disfunções. Uhum. E o quanto hoje isso impacta também as mulheres, muito, né? As mulheres têm ali, a gente aprende que a gente tem que ser multifuncional. É ensinado pra gente que a mulher boa é a mulher polvo. É, a mulher boa é aquela que, se estiver vivendo uma vida leve, tem alguma coisa errada. Né? Você viu, você Sim. presenciou essa verbalização minha muitas vezes. A gente passou aí numa trajetória esse ano, né? O Fred segurando a minha mão. E eu tinha essa crença de que, como o meu valor estava no que eu fazia, eu era o quê? A famosa fazedora. Então eu fazia, mas eu fazia nada que me levava para coisa nenhuma. Eu estava sempre ocupada, nunca produtiva. Então traz essa consciência pra gente, Fred. A pessoa é fazedora, ela vai chegar de fato em algum lugar? Onde é que essa pessoa fazedora vai chegar? Mais profundo aqui traz algo para ela olhar para dentro de si e entender, poxa, o que eu tô fazendo, eu estou produtiva ou estou ocupada? Então traz essa consciência, que você trouxe essa consciência para mim, Uhum. né? Eu vi, Doeu olhar, vai doer em você, mas precisa fazer o quê? Olhar, né, Fred? é, E sem olhar a gente não vai avançar. eu vivi você estava falando, eu estava lembrando, eu vivi um momento bem interessante. Lembra que eu falei que eu cresci na minha carreira, e bem no ápice da minha carreira, antes de vir para a Febracis e tudo, eu lembro que eu estava num momento assim que, cara, parecia um sonho. Tava tudo muito certo, a equipe batendo meta, tendo muito resultado, sendo reconhecido, validado e tudo. Tinha uma coisa errada aí E, nisso? e o negócio fluindo, sabe? Na empresa, os negócios fluindo. Então tava tudo muito leve. E aí eu ficava assim, cara, eu ficava até 8h30 da noite no trabalho, eu chegava bem cedo, era o último a sair. E aí eu olhava as planilhas, olhava os números, fazia gestão, acompanhava o time, ia pra rota com o time. E assim, fazendo tudo. Só que, pra mim, para mim, eu não via peso no que eu estava fazendo, mas inconscientemente aquilo para mim era pesado. Por quê? Porque eu gerava uma autocobrança exagerada. Então eu achava assim, cara, tá tudo funcionando muito bem, tem alguma coisa errada aqui. A vida não pode estar leve e Não, fluindo, tem alguma não, coisa. Eu né? lembro de verdade, eu lembro um dia que eu deitei no chão do escritório, era tarde, umas 5 horas da tarde, eu ficava olhando, cara, o que que tá errado? O que que tá errado? E eu não sabia o que que tava errado. E aí eu liguei pra minha chefe na época. E aí falei, ô, fulana, é o seguinte, tem alguma coisa errada. A gente era o número um do distrito. Era o time Era o número um número um do e tinha distrito. coisa errada? Cara, tem alguma coisa errada acontecendo, tem alguma coisa errada, alguma hora vai estourar uma bomba aqui, eu só não sei o que que é. E eu tô Uhum. desesperado com isso porque eu não sei o que é. Mas o que tava errado, na verdade, era eu. Uau. Era eu, porque eu não sabia desfrutar o caminho. Uhum. E tava errado também porque eu não me via merecedor de estar ali, naquela posição. Então, se eu não me achava bom o suficiente, lembra que eu falei que eu me Sim. cobrava muito? Sim. Então, se eu não sou bom o suficiente, cara, eu preciso fazer mais. Eu preciso estar à frente, eu preciso. Às vezes, olhando assim friamente, parece uma coisa boa, né? Pô, o cara tá se Fluindo, esforçando, é. tá fluindo, tá se dedicando, tá certo, tem que se dedicar mesmo, tem que se precaver e tal. Menino esforçado. É, esforçado, muito bom. Só que eu gerava um peso gigante para mim. E esse peso que eu gerava para mim, eu também transferia para a equipe. Nossa. Eu também transferia para as pessoas à minha volta. Da mesma forma como eu me cobrava exageradamente, eu também cobrava muito das pessoas. E pior, por não me ver bom o suficiente para estar ali naquela posição, eu precisava compensar aquele sentimento de inadequação de alguma forma. E Uhum. como é que eu compensava? Inferiorizando as pessoas. Uau. Eu precisava fazer as pessoas se sentirem oprimidas. Uhum. Então, se eu ia para a rota com meus liderados,
E aí, eles faziam tudo perfeito, uma venda perfeita, tudo lindinho, aplicava todas as técnicas, tudo que eu ensinei. Eu ficava pensando assim, o que que eu vou cobrar ele? E eu ficava procurando pelinho em ovo, Uhum. numa fala, num jeito, em qualquer coisa para chamar a atenção deles. E será que isso não era pra desviar? Porque é o que a gente faz, desviar de você? Lógico, era lógico que era. Aham. Porque se eles tivessem coisa para melhorar neles, eles não podiam ver o que precisava ser melhorado em mim. Ó, ó, Entende? esperto esse É óbvio moço. que é um processo inconsciente. Aham. Óbvio que inconscientemente eu não sabia Sim. disso. Mas inconscientemente eu transferia para as pessoas um peso que eu carregava dentro de mim, Uhum. para que elas não vissem as minhas limitações, as minhas falhas que eu acredito que eu via em mim, que eu sabia que tinha. E é Então eu precisava engraçado. ser perfeito para os outros Aham, e fazer com que os outros se sentissem imperfeitos, aham. uma cobrança exagerada, um peso gigante, para compensar o meu sentimento de inadequação, o meu sentimento de pequenez. Uau. E é engraçado que a saúde da equipe, ela vai começar com a análise do líder. Então, o líder estava o quê? Com um problema emocional, né? As emoções estavam disfuncionais, tinha algo errado. A verbalização era, existe algo errado. E isso começa a fazer o quê? Exteriorizar. Então, começou a Exatamente. ficar errado tudo. A empresa. E dentro de casa, Fred? Como é que isso impactou dentro da sua casa? Então, começou a impactar você primeiro. Então, você tava tudo fluindo, mas tinha algo errado. Você não tinha essa consciência de que o erro estava ali dentro, né? Você estava trilhando, subindo uma montanha errada. Começou a impactar a sua equipe. Foi, Uhum, tá certo? sim. Então você estava cobrando, então gerou uma pressão, a sua pressão interna começou a extravasar, gerar pressão para as pessoas, para a equipe. Como é que começou a impactar na sua casa? Então a gente vai trazer esse olhar de como isso impactou na emoção da sua equipe, da equipe que você liderava. Então a gente vai falar um pouco sobre autoliderança e a gente vai falar sobre inteligência emocional e a gente vai fazer essa trilha de como isso impactou. Você já era casado nessa época? Já era Isso casado. impactou a sua casa? Vixe, É, vixe, ixi. vixe, você tá doido. Agora, a grande questão é tem uma metáfora que é bem interessante, que é assim, ó. Se você descer do seu carro e pisar na areia quente, você sente na hora. Se você estiver andando na areia e o sol for aquecendo, você demora a sentir a areia incomodando, né? E aí também não é diferente. Acaba que na nossa vida conjugal, nos nossos relacionamentos familiares, amizades, às vezes a gente vai demorando a sentir o impacto de pequenas negligências que a gente tem. Então, o meu casamento, eu não sentia o impacto, Uhum, mas eu estava semeando ausência, negligência, uhum, eu estava semeando um monte de frustrações, né, de faltas mesmo, de cumprir os meus papéis dentro do meu casamento, por causa dessa dedicação extrema ao trabalho. Eu era um workaholic, né, e achava que estava tudo certo. E de certa forma, quando a gente olha para a sociedade, todo mundo acha que tá de boa, cara, tá bom, tá ok, entende? Ninguém vai te cobrar porque você não foi fazer academia hoje. uhum, Ninguém vai te cobrar porque você está se alimentando mal hoje. uhum, Ninguém vai te cobrar porque você dormiu até 10 horas da manhã. Ninguém vai te cobrar isso, entende? Só que uma hora a conta chega. uhum. É um plantio, é uma semeadura. Uma hora a conta chega. E eu só fui perceber essa conta quando todo o investimento que eu estava fazendo no trabalho foi por água abaixo. Por quê? Aí eu precisei encarar meu casamento. Poxa, agora não sustenta a minha vida mais no trabalho, né? Aí eu precisei olhar para os olhos da minha esposa. Teve uma coisa que aconteceu na pandemia, estava olhando as estatísticas, eu não lembro o número exato, mas o número de divórcios na pandemia mais que quadruplicou. Sim. Aumentou em mais de 400%. Por quê? Porque as Que pessoas será? entraram para dentro de casa e Sim. começou a olhar nos olhos uma das outras. Uhum. Elas precisaram encarar problemas que até então estavam escondidos debaixo do tapete. Uau. Elas precisaram encarar coisas que antes elas estavam negligenciando, elas estavam apenas deixando passar. E aí, quando eu saí dessa empresa e eu precisei olhar para as outras áreas, e principalmente aí nessa época, foi bem nessa época que eu fui para o Método CIS, então eu comecei a ser
confrontado pela minha realidade nas outras áreas. Eu vi que meu casamento não estava assim como tão bom como Você deveria. tava se enganando. Eu estava me enganando. Eu Aham. achava que, tá tudo bem, eu tô pagando as contas, né, minha esposa tá feliz. Mas quando eu fui conversar com ela, ela não estava tão feliz assim. Você estava julgando, você estava supondo que ela estava É, feliz. Você estava olhando a não, meu felicidade casamento através tá dos tudo seus bem, a gente olhos. nem briga. É lógico Aham. que a gente não briga, né? Você tava lá, Nem briga. tava lá pra brigar. É, nem briga. Então, mas quando eu precisei encarar de fato e a gente colocar a verdade na mesa, Aham. eu fui ver que não tava essas mil maravilhas assim que eu achava que estava. E doeu, Fred, olhar? Vixe, Vixe! vixe, como doeu. Uhum. E como doeu. E esse foi então, você contou o seu período aí de pico, onde você teve alta performance aos olhos naturais, né, na Uhum, vida profissional, porque é um engano que a gente tem, que a gente tem que estar bem, fluindo dinheiro, viajando, então assim, a família tá feliz, né? Você semeou ali uhum, ausência, não sabia de fato o que a sua esposa estava sentindo. Só que você chegou no pico, né, do que você achava. Qual foi o seu momento de vale? Foi esse momento da pandemia em que você teve que encarar ou teve algo maior que te fez falar, não, tem algo errado, preciso dar um mergulho para dentro de mim, encarar o que eu tô passando? O meu principal vale foi nesse período. Foi. Foi. Quando veio a pandemia, eu fui desligado dessa empresa, eu estava com rotatividade alta no time por causa Uhum, dessa pressão. Então, pra você ter noção, eu tinha uma pessoa dentro da equipe, uma pessoa extraordinária, uau, muito boa. Uma menina assim que entregava muito resultado. E aí, logo antes da pandemia, ela teve 2 períodos ali que ela ficou afastada por questões psiquiátricas, com laudo psiquiátrico. Ela ficou 30 dias, depois voltou, ficou mais 15 dias afastada e voltou e não estava produzindo, não estava indo, não estava indo. E aí, bem nessa época, logo antes de eu sair dessa empresa, eu ganhei um livro de um colega, eu comecei a ler esse livro, e esse livro me fez refletir, cara, quanto tempo eu fiquei sem ler, sem estudar, nem nada, e aí eu entendi que, cara, eu precisava me capacitar. Eu coloquei um objetivo de começar, voltar a ler, uhum. né? É, É olha um só, valor importante para você. não, é um valor importante para a vida, né? Uhum. Estudar a parte intelectual é para a vida. É E um dos aí, pilares, é né, um que a dos gente tem. pilares. E aí, tipo assim, eu tinha 4 anos que eu não vi um livro. Não pegava um livro desde que eu saí da faculdade, eu não lia mais, não estudei mais nada. Uhum. Assim, estudava o que eu achava que era importante pro meu trabalho ali. E aí eu falei, cara, eu vou voltar a ler. Um livro pequenininho, assim, do John Maxwell, chama se não me engano, Os Segredos da Capacitação. E aí ele fala de 4 pilares da capacitação e tal. Mas esse livro me trouxe esse despertar de, cara, eu precisava estudar. E aí, logo depois, eu já emendei e comecei a ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E aí eu percebi que eu estava comunicando muito errado com o meu time. Olha só que interessante. Isso depois que você saiu. Antes Ah, de antes sair já. ainda. Entendi. E aí, essa menina, eu peguei, trouxe ela, fiz um feedback com ela, mas agora um feedback direcionado porque precisava ser mudado, de Uhum. fato, um feedback muito claro, assim, muito ajustadinho. E ela começou a performar. Uau. A menina que estava ansiosa, depressiva, começou a performar, Quem começou a ter mudou, resultado. Fred? Eu mudei, né? Aham. E foi interessante que isso foi exatamente uma semana antes de eu sair da empresa. Em uma semana, ela gerou mais resultado do que ela gerava em um mês, pra você Uau. ter noção. Uhum. E aí, dali eu continuei estudando, aí eu saí da empresa, aquilo foi um baque gigante para mim. Uhum. Ali começou o meu vale. Quando eu saí da empresa, começou o meu vale. Uhum. Porque eu passei por um processo de olhar para dentro de mim e aí começou a vir um processo de desconstrução. Uhum. Porque imagine o seguinte, imagine que você está construindo uma casa sobre areia movediça, Uhum. ok? E você tá lá empilhando os tijolos, tentando equilibrar as coisas, e coloca ferro daqui, ferro dali, e equilibra, mas a casa não sustenta. Uhum. Ela pode até parecer bonitinha por fora, Uhum. mas quando você entra dentro dela, ela começa a balançar, assim, e fica Dá um ruim. negócio meio capenga. Para você pegar essa casa e construir no outro lugar, você vai ter que voltar lá e tirar tijolo por tijolo. Uau. Desconstruir aquilo que foi construído errado para construir corretamente em outro lugar.
Uma outra analogia, imagina que você está construindo Lego, Aham. né? Que você está fazendo Lego ali. E você está encaixando as pecinhas, só que você encaixou algumas peças no lugar errado. Uhum. Você vai ter que voltar e desconstruir aquilo. Uhum. E quando eu saí da empresa, começou esse processo de desconstrução. E Uhum. esse foi o meu vale. Uhum. Então eu comecei a desconstruir verdades que eu achava que era Uhum. verdades, verdades que eu tinha convicção plena daquilo, Uau, para colocar verdades de Deus sobre mim. uau, uau. Fred, que forte. E é engraçado que você teve ali, você estava diante de dois caminhos. Você poderia ter tomado a decisão de continuar fazendo da forma que você estava fazendo, e você poderia tomar a decisão de ir por um caminho mais doloroso, porque a desconstrução ela é mais dolorosa, Sim. né? Para você desconstruir uma casa, você precisa fazer o quê? Colocar, talvez, Não, marretar, primeiro que já dá né? dó, né? De você olhar assim, É, poxa, eu já fiz isso aqui tudo, vou ter que abrir mão disso que é tudo, olhar para trás. vou ter que refazer tudo de novo. É isso. E eu vejo assim muito forte como a própria palavra de Deus, ela vem e ela nos ensina, então trazendo para a inteligência espiritual e conectando, que esse é o propósito do Alince, trazer essa mentalidade de saúde física, de saúde emocional, de saúde espiritual. A própria palavra de Deus, ela nos ensina que a gente não pode olhar para trás, que a gente tem que deixar para trás, que a gente tem que deixar tudo que a gente carrega de crença, que é nossa, que a gente vem adquirindo aqui. E semana passada, uma palavra me marcou muito. É lá em Provérbios 25:4. Eu tô batendo com ela, porque ele fala que a gente precisa. O oleiro é o ourives, para que ele molde um vaso em prata. Essa prata ela tem que ser retirada toda escória. E eu creio que é essa sabedoria que a gente tem na terra. É tudo que a gente vem adquirindo de crenças que vão distorcendo a nossa imagem real, a nossa essência, né? Então, é uma busca que eu atentei, eu acredito que você ali, de algum momento, um vale, ele veio para nos mostrar tem algo errado, Sim, né? Só que a decisão sempre é de quem? É sempre minha. Então, lá na palavra do Senhor, ela ensina que a gente não pode olhar para trás, a gente vira o quê? Estátua de sal, e você vai paralisar, sim, em todas as áreas da vida. E também, essa passagem, Provérbios 25:4, a gente precisa permitir com que toda sujidade, com que toda crença, com que tudo que vem é, trazendo ou na nossa parte física, porque isso a gente não tem como a gente dividir corpo, mente e espírito, né? A gente é um ser indivisível, nós somos indivisíveis. Então, para a gente retirar toda a sujidade, a gente precisa trazer o olhar para dentro, que é o que o Fred está falando e sendo muito vulnerável, né? De olhar e falar: olha, eu fiz isso, eu errei, eu a minha pressão trouxe pressão para minha equipe, eu prejudiquei outra pessoa. Só que ele olhou com coragem para a vida dele, né? A culpa. Vem culpa nesse processo. sim. E Salomão, ele ensina que o conhecimento também dói. Quando Uhum. você tem o conhecimento, vai começar a doer. Quando a gente começa a enxergar, vai começar a doer. Só que a gente continua tendo decisões no caminho, né? A gente não é o caminho, a gente não tem a dimensão visual de como é o caminho completo. É no caminho em que a gente vai ser ensinado e é nos processos. E eu creio que o maior ensino é nesse, quando a gente está no vale. E aí, você fala assim, a desconstrução. A casa, ela precisa ser marretada, eu olho para trás, não quero deixar, toma a decisão dia após dia. Então, fala aqui pra gente, Fred, como é que a pessoa vai fazer, trazendo essa alusão dessa metáfora aí da desconstrução de uma casa, de você talvez ter que derrubar a casa inteira. Uhum. Talvez eu fiz isso, eu tive que fazer. Uhum. Eu tive que derrubar conceitos e crenças e sair de lugares que não eram meus. Eu estava tomando lugares que não eram meus por crenças. E dói. Então, para a pessoa que está ouvindo e está se conectando, porque eu acredito que vão ter pessoas que vão se conectar com isso. Como é que a pessoa vai iniciar e de olhar qual é a única coisa que ela pode fazer, baseado na sua história, na sua trajetória, para ela olhar para a parte física, para ela olhar para a parte emocional, para ela olhar a parte espiritual, para que ela tenha a essência dela alinhada e para que Uhum. ela realmente cumpra o propósito dela. Então fala um pouquinho sobre propósito, sobre a única coisa que ela pode fazer para ela alinhar. Porque eu acredito que é no alinhamento em que a gente vai fluir leve. A gente estava conversando sobre isso hoje. Eu falei, uau, eu tô vivendo coisas que tá até diferente.
essa coisa leve pra mim tá diferente viver isso, mas uau, tô gostando. Eu quero mais disso, mais dessa leveza. Então Uhum. traz pra gente essa consciência, Fred, de uma única coisa, pra que a pessoa olhe pra parte física, pra que a pessoa olhe pra parte emocional e pra que a pessoa olhe pra parte espiritual. Show. Tem um ponto do que você estava falando aí que é muito importante esclarecer com o pessoal aqui, que é o seguinte: desconstruir não significa destruir. Uau. Desconstruir é diferente de destruir. Você não precisa demolir a casa, entende? Você só precisa tirar as peças de novo e colocar no lugar certo. Isso é alinhamento, entende? Não é porque eu construí a casa errada que significa que o material está errado. O que está errado foi a forma que eu construí, o lugar que eu construí. Mas a casa, os materiais estão certos. Eu só preciso colocar no lugar. Então Deus não erra na forma. Nunca. Deus não erra na sua história. Tudo aquilo que você viveu, talvez você não entenda o propósito. Eu estava falando com um colega essa semana e eu falei para ele o seguinte: quando o José estava no Egito, lá na casa de Potifar e lá no cárcere, parecia muito estranho, porque o sonho dele era totalmente diferente. No sonho dele, ele via o pai, a mãe dele, a lua, as estrelas se curvando diante dele. E ele falou, cara, eu tô no cárcere. Muito bagunçado esse negócio que Que não dá pra viagem doida entender. é essa? E eu falei pra ele o seguinte, olha, quando seus irmãos estiverem diante de você, ajoelhados, pedindo comida, você vai entender. Uau. Quando você estiver com seus irmãos ajoelhados diante de você, pedindo comida, isso é uma metáfora, né? Você vai entender o processo, quando você vê o resultado acontecendo. Uhum. Agora, tudo que você passou, cada parte da sua história, por mais que para você tenha sido errado, por mais que os resultados tenham sido errados, por mais que você tenha construído sobre o terreno errado, mas tudo isso você vai aproveitar os tijolos dessa construção para construir no lugar certo. Agora, como é que eu construo no lugar certo, Frederico? Primeiro, e eu vou dar uma espiritualizada aqui. Baseie-se na palavra. Baseie-se na palavra. Porque a palavra de Deus não erra. Segundo, tenha consciência de quais são os seus valores. Tenha consciência do que é que de fato é importante para você e do que você não abre mão. Tenha consciência daquilo que, quando chegar no final da sua vida, você vai olhar para trás e vai falar assim, cara, por isso aqui valeu a pena lutar. Por isso aqui valeu a pena me dedicar, ser um profissional melhor. Por isso aqui valeu a pena cuidar da minha saúde. Por isso aqui valeu a pena me dedicar horas de estudo. Por isso aqui valeu a pena. Tenha clareza do que de fato é importante, do que de fato é importante para você. Terceiro, estabeleça metas e objetivos para essas áreas também. Não faz sentido você ter meta só para o seu pilar profissional, só para a vida financeira e não ter meta para aquilo que é importante para você. Eu tenho meta para o meu casamento. Eu tenho meta para o meu relacionamento conjugal. Eu tenho meta para a minha saúde. Então, esteja atento a isso. E por último, entenda que nenhum processo de mudança, você passa um tempão construindo. Você não vai mudar tudo de uma hora para outra. Por isso que eu falo que desconstruir é diferente de demolir. Porque se demolir, você vem com um trator, passa por cima, É quebra rápido. tudo, vira tudo pó, aí joga tudo por água abaixo e pronto, acabou. Agora você vai ter que começar do zero e construir de novo. Mas desconstruir é um processo delicado, onde você vai tirar peça por peça, com cuidado para não quebrar essas peças, para não quebrar não acabar com aquele material, para que você possa usar esse material e construir no outro lugar, no lugar certo, né, com base nos valores certos, com base na palavra de Deus, Uau. ok? E aí você falou sobre alinhamento de corpo, alma e espírito. Estabeleça uma rotina para essas áreas. Tá? Tem uma rotina para essas áreas. Tem uma rotina de conexão com Deus. E entenda, você pode entender tudo sobre o espiritual, mas se você não tiver rotina de intimidade com Deus, não adianta você conhecer toda a palavra. Né? É Você muito pode. superficial. É muito superficial. Da mesma forma, quando a gente fala de alma, a alma é a junção de consciência, de razão, intelecto e emoção, ok? Quando você olha para suas emoções,
Não adianta você ter todo o conhecimento do mundo, ter lido todos os livros, entender tudo de inteligência emocional. Você pode dar aula de inteligência emocional e ter zero de inteligência emocional. Igual uma professora, uma colega lá do Senac, que ela estava tendo alguns desafios com alguns alunos lá, e ela falou assim, cara, eu fico encantada com a sua paciência, não sei o que, eu perco a paciência com aquele povo, eu xingo eles tudo e não sei o que. Essa inteligência emocional, né, minha amiga? Ela, não, mas eu entendo tudo de inteligência emocional, dava aula de inteligência Entende, mas não emocional e não sei o compreende. que. Tá tudo certo, então, né? Você, não, eu dava aula de inteligência emocional, Uhum. curso e não sei o que. É tudo bem. Uma coisa é entender, mas inteligência emocional, vamos lá, você pode até entender intelectualmente, mas emoções você não trabalha com intelecto. Então entenda que você vai precisar de estímulos que fortaleçam o seu emocional. Buscar estímulos que façam com que o seu emocional seja trabalhado e seja desenvolvido. Então, aqui a gente não vai ter tempo para entrar muito a fundo nisso, mas se você quiser saber A mais, gente eu creio que a Fabi vai falar mais nos próximos episódios aqui com você sobre E isso. você vem outras vezes? Venha, conheça o Alince, a jornada da Alince, a jornada da Fabi, a mentoria dela, que ela traz com muita profundidade, com muita perícia, práticas para que você desenvolva o seu emocional, né? Para que você tenha na sua rotina estabelecida hábitos que fortaleçam o seu emocional. Assim como você vai para academia para trabalhar o seu corpo físico, para malhar o seu corpo físico, você precisa também de exercícios e rotinas que te ajudem a fortalecer o seu emocional. E da mesma forma no espiritual. Então, a vida, ela não é uma corrida de 100 metros. É uma jornada. Uau. O processo de mudança, ele também não é uma corrida de 100 metros. Eu tô falando aqui com você, a Fabi tá aqui, a gente não é perfeito. Pelo contrário, a gente tem muito a desenvolver. E é por isso que a gente tá aqui. Porque a gente entendeu o valor da jornada. O valor de ser constante, de continuar desenvolvendo. Eu ainda tenho muito tijolo que eu preciso tirar daqui e colocar de cá, entende? Eu estou num processo. E é entender isso, entender que eu estou num processo. Entender que agora eu estou construindo sobre os valores certos, construindo nos lugares certos, construindo com a base certa. Isso me dá muita leveza e confiança para continuar construindo. Muita leveza para desfrutar os resultados. Porque quando eu entro Uhum. na casa, ela não balança. Então eu não fico com aquela sensação de que tem alguma coisa errada. Porque eu sei que eu estou construindo no lugar certo agora. Então, tenha rotinas que te garantam que você está construindo sobre a base certa, sobre os fundamentos certos. Uau. E a gente já tá finalizando, a gente tá chegando aí na reta final. Preciso trazer de novo? Vou ter que trazer algumas vezes aí. Então, o que que você vai fazer? Você vai comentar, você vai curtir quando você assistir esse vídeo, você vai comentar. E pra gente finalizar, a gente vai ter sempre aqui um bate-bola rápido. Então, eu vou falar uma palavra e você fala aquilo que vem no seu coração. Tá, Fred? Preparado? Vamos lá? Respira. Deus, Amor, família, tudo. propósito, Impactar vidas. alta performance, Se constrói. alinhamento. É vida. É isso. Fred, pra gente saber mais sobre você, conhecer mais sobre o que você faz, onde é que a gente pode te achar? Bom, vocês podem me encontrar no Instagram, @eufredericoarthur. Tô no YouTube também, tem meu canal lá, é só procurar Frederico Arthur, Arthur com TH, você me encontra, tá bom? E na Febracis, tô sempre lá na Febracis, É isso aí, sempre Master que quiser, é só ir Trainer. lá na Febracis, ali na T2, tô sempre por lá, vocês conseguem me encontrar lá pra gente tomar um café. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a Enjoy by Nai, que é a nossa parceira aqui do Alinhe esse Podcast, ela que vai me vestir durante esses episódios, e você também pode encontrar a Nai lá no @Enjoy by Nai. Tá? Obrigada, obrigada. Até a próxima. Obrigada, Fred. Valeu, minha amiga. Obrigada.